você está convocado para a 6ª edição da Power Class, com 3 professores fenomenais para você faturar todos os meses, para você aprender com quem faz isso todos os meses. Você não pode ficar de fora dessa aula. Ela é gratuita, inédita e com o principal, conhecimento prático para a sua vida. Anota na sua agenda, 25 de agosto, 19 horas, a gente tem um encontro marcado. Olá, pessoal! Eu gostaria de começar nesse vídeo fazendo uma pergunta. Você que é corretor, dono de imobiliária e até investidor, você gostaria de ter 80% da sua carteira ali de clientes de imóveis vendidos em até 3 meses? Você acha que isso seria, assim, uma eficiência maior do que você tem hoje? Então, eu quero te dizer que isso é possível através de uma técnica americana que se chama homestaging, e eu sou especialista nessa técnica e eu quero trazer aqui para vocês alguns conceitos que nós vamos aprofundar em uma aula para os alunos do IBREP, lá no Zoom, na plataforma deles, no dia 18. Então, aqui eu vou trazer alguns conceitos e a gente vai aprofundar aí nesses conceitos nessa aula. Então, o homestaging, home significa casa, staging é criar um cenário. Quando nós vamos vender um imóvel, a gente precisa preparar esse imóvel para que ele atraia o maior número de pessoas que se conecte com ele. Então, dentro do mercado imobiliário, nós utilizamos diversas estratégias. Porém, muitas vezes o que a gente coloca na vitrine, ele não é atrativo. Então, o meu trabalho aqui, e eu quero compartilhar alguns slides para mostrar a diferença de como o imóvel estava e como ele ficou, isso faz total diferença para que você tenha maior eficiência na venda aí de imóveis. Olha só, esse imóvel é um super case de sucesso de um trabalho que eu fiz. Esse imóvel vendeu em menos de 24 horas. Ele estava totalmente vazio antes. Aqui você não consegue, né? Passa frieza, o ambiente estava contra luz, escuro, e nesse outra imagem você tem um ambiente totalmente, ele está mobiliado, você consegue ter referências de como seria viver nesse espaço, você consegue se ver morando nesse espaço, coisa que nesse outro você não conseguiria. Aqui nós temos um sofá com bastante almofada, a planta. A gente tem todo um estudo de estilo de decoração para atrair o público-alvo específico para esse imóvel. Então, outra foto aqui era um imóvel. Você tinha esse corredor enorme que dava para essa parede branca que você não sabia o que colocar, né? O que queria ali dentro. Imagina uma pessoa olhando no portal imobiliário, ela imaginando, nossa, o que eu vou colocar aí? Será que cabe alguma coisa? Nessa outra segunda foto estratégica que a gente fez, você tem uma mesa de jantar relativamente grande, você tem aqui um balcão com frutas, você consegue ver o sofá lá no fundo, as pessoas conseguem realmente se visualizar o que cabe naquele espaço. E um imóvel vazio, normalmente ele parece menor do que ele realmente é, e ele não atrai. E quando a gente olha um espaço que está vazio, a gente, né, os potenciais clientes, assim, compradores, eles começam a analisar os problemas. Tem um manchadinho aqui, tem um detalhezinho no piso, porque ele não consegue visualizar o todo, ele não consegue sim enxergar o que cabe ali dentro. Isso é um grande desafio. Esse outro apartamento aqui, ele vendeu em 30 dias, era um apartamento que estava mais de 6 meses, né, parado, e ele foi vendido em menos de 30 dias. Então, um imóvel vazio, ele tinha passado por uma reforma, ele estava, olha, vocês podem ver o piso, né, brilhando, tudo limpinho, tudo pintado, trocado fiação elétrica, luminárias novas, mas ele estava mais de 6 meses sem nenhuma proposta. E após o trabalho de homestaging, a gente mobiliou e decorou esse espaço, ele foi vendido em 30 dias entre o Natal e o Ano Novo. Então você consegue ver o que cabe ali dentro, as pessoas conseguem se conectar muito mais.
Nesse outro aqui, que é a mesma sala, a gente tem mesa de jantar, temos aparador, então as pessoas conseguem se identificar e ver o que está ali dentro. A mesma coisa com a parte do quarto, né? Você olha para uma parede assim, você não sabe o que tem ali dentro. Esse outro case aqui foi de um imóvel, ele foi vendido em 3 meses, era um imóvel que foi entregue pela construtora, e meu cliente queria vender esse imóvel, e era num condomínio que tinham 6 torres, tinham vários outros apartamentos com a mesma metragem, com a mesma planta, e esse cliente vendeu em 3 meses. Então a gente fez toda a parte de piso, né, revestimentos a gente trocou, e a parte de imobiliário também. Olha só a foto do antes, sem nenhum tipo de atrativo, e a foto aqui do depois. E eu quero deixar claro que quando a gente faz o trabalho de homestaging, imóveis que estão vazios, o imóvel ele fica mobiliado e decorado até a venda. Então, durante os 3 meses, o apartamento ficou assim totalmente montado. Então, a gente utiliza muito de plantas artificiais, por exemplo, tem uma fruteira. A fruteira é né, com frutas artificiais também, e o espaço fica aí totalmente montado até a venda dele. Esse outro imóvel, ele foi alugado em 11 dias, foi um imóvel que ele tinha passado por uma reforma e estava há mais de 70 dias sem ter contrato de locação, e após o homestaging, ele foi alugado em 11 dias, e ele teve 9 propostas aí pro cliente nesse tempo. Então, olha só, a cozinha, né, parece uma cozinha antiga, assim, atrativo, e aqui você vê, a gente trouxe um pouco mais de vida, trouxemos plantas, as pessoas conseguem se conectar com esses ambientes, do que se o imóvel tivesse né, sem graça, completamente vazio ali. E esse, por último, é um case de um imóvel de temporada, que também o cliente reclamava que ele até alugava, mas alugava pouco, que ele queria aumentar a taxa de ocupação, e a gente fez o trabalho aí de homestaging, e também ele começou a lotar a agenda com bastante antecedência. E todos esses elementos que a gente utiliza, mesa posta, arrumar uma cama fofinha, com bastante travesseiro, usar a questão do estilo da decoração para conectar com as pessoas que estão buscando, que é totalmente diferente você vender um imóvel, por exemplo, para um jovem, do que vender um imóvel para uma família completa. Então, a gente utiliza de muitas técnicas, e é sobre isso que eu quero falar aqui com vocês nesse vídeo de hoje. Eu trabalho com homestaging desde 2015 e também estou me especializando em neurociência, que comprova todos os fatos que a gente traz aqui da questão da memória afetiva, da conexão com os espaços e do resultado financeiro em vendas. Por isso que eu te perguntei se você gostaria de que 80% dos imóveis que você trabalha aí na sua carteira de clientes vendesse em 3 meses, porque essa é a média de vendas que a gente tem após a aplicação do homestaging. A gente sabe hoje que no mercado imobiliário o imóvel demora, em média, 16 meses para ser vendido. Tem alguns imóveis que demoram um pouco menos, e tem imóveis que estão há 2, 3, 4, 5 anos e continuam ali parados na prateleira. A gente tem uma questão bem intrigante dentro do mercado imobiliário, de que a maioria dos corretores imobiliários focam no cliente comprador, aquele cliente que está buscando um produto. Porém, ele não encontra o que está buscando. E eu vejo muitos corretores reclamando: eu até tenho cliente querendo comprar imóvel, mas eu não encontro o imóvel ideal para esse cliente. E a gente veio para ajudar você a resolver essa equação de ter imóveis preparados que conectam. E eu desenvolvi uma técnica que é o ciclo do encantamento. E eu trabalho com 4 pilares, que é o desejo, o medo, o esforço e o marketing. Dentro do desejo, a gente utiliza as técnicas de homestaging para fazer com que a pessoa se conecte, que assim que ela veja aquela foto no portal imobiliário, ela fala: nossa, é esse apartamento que eu quero, é essa casa que eu quero.
eu viveria feliz aqui. Então, a gente precisa aumentar o desejo das pessoas se identificarem com os imóveis, primeiro pelas fotografias e depois quando elas forem visitar os imóveis. Esse é o primeiro pilar onde a gente engloba essas técnicas de homestaging. O segundo pilar eu falo do medo, porque olha só, vender, alugar o imóvel é um momento de transição na vida das pessoas. A pessoa está saindo de um lugar que ela já conhece, que ela não está muito satisfeita ali, porque senão não estaria mudando, né? Mas ela já conhece, para ela é mais seguro, indo para um local que talvez ela não conhece. Então, tudo isso traz uma insegurança para as pessoas e fazem com que o desejo delas diminua e o medo aumente, fazendo que não gere negócio ou que quem está procurando um imóvel queira negociar, queira abaixar o preço. E aí isso também gera, né, menos negócio para vocês. Com o homestaging eu ativo todos esses lados positivos do imóvel, diminuindo o medo e aumentando o desejo. O meu terceiro pilar, que a gente vai abordar nessa aula mais completa lá no Zoom para os alunos do IBREF e membros do canal, eu vou falar da questão do esforço. E aí o esforço, ele tem que ser um esforço coletivo. O esforço do proprietário de investir no homestaging, o esforço do proprietário manter o imóvel limpo, organizado, se tiver animal, sair para passear com o animal no dia da visita, tudo isso o corretor precisa orientar esse proprietário. E também o esforço do corretor de conhecer o imóvel, de conhecer a região, de ter argumentos, de fazer uma boa apresentação daquele imóvel, de conversar com o cliente muitas vezes e falar, ser sincero com ele, falar, olha, eu não consigo trabalhar o seu imóvel se você não pintar, se você não desentulhar, se você não fizer tais e tais coisas. Eu vou dentro da nossa aula lá para os alunos do IBREP, eu vou dar um checklist que vai ajudar muito o corretor nessa situação. Então, olha para a sua carteira de clientes e veja quantos imóveis vocês venderam nos últimos meses, o quanto de imóveis tem na prateleira, quantos de imóveis que tem potencial, mas não sai de jeito nenhum. Então, tudo isso é o seu esforço, é o esforço de você olhar, dar uma orientação muitas vezes simples para o cliente, orientar, indicar um trabalho de homestaging para aquele imóvel, para aquele proprietário. Então, exige esforço tanto do cliente quanto do corretor nesse sentido. E aí eu entro no meu quarto pilar, que é a parte de marketing, e que normalmente é por onde hoje todo mundo começa. Que é, vou lá, o cliente quer vender? Vou lá, faço a foto, faço o vídeo, subo lá no portal imobiliário, faço a precificação, muitas vezes uma precificação, às vezes um pouco equivocada, ou o cliente quer, eu sei que o mercado está pagando 500 mil, mas o cliente quer 600, eu vou colocar 600 para agradar o cliente. Faz uma precificação não adequada, muitas vezes no imóvel, e aí imóvel caro acaba não atraindo, né? E a parte do próprio anúncio, aí vou estar lá, imóvel lindo. Imóvel lindo significa o quê? Você olha para a foto, não é tão lindo assim. Então, é um conjunto de informações que hoje a gente precisa ser cada vez mais profissional e cada vez mais assertivo. As pessoas não têm tempo, elas não vão visitar o imóvel que ela não ficou atraída nem pelas fotos. Então, dificilmente ela vai visitar esse imóvel se ele não ficou atraído pelas fotos. E o imóvel precisa realmente estar preparado, porque o nível de clientes, de consumidores, estão cada vez mais exigentes. E se você quer ser um corretor diferenciado, que é realmente vender mais imóveis, você precisa começar a ajudar esse seu cliente a orientar melhor o que ele precisa fazer no imóvel dele. E eu quero trazer aqui para vocês 3 orientações de como vocês já podem, com os clientes que você já tem hoje, ajudar eles a acelerar a venda dos imóveis dele através das técnicas de homestaging. Então, eu trabalho dentro de 10 princípios e hoje eu vou abordar 3 desses princípios com você. O primeiro princípio que eu quero tratar é a questão da organização. E aí tem uma dica muito simples, que é você conversar com o cliente, explicar a importância de ter um imóvel organizado. Ele vai parecer maior, ele vai parecer mais limpo. E se a pessoa já vai mudar, por que ela não leva para um imóvel novo só as coisas que realmente fazem sentido para ela
E ela já começa com esse processo de mudança agora. Essa dica me ajuda muito a fechar negócios de home staging, e eu acho que vai ajudar muito o corretor a conversar com o cliente e orientar ele a fazer alguns descartes. E aí, dentro dessa dica também entra a questão da despersonalização. Então, retirar imagens religiosas de time de futebol, de coisas políticas, porque isso acaba diminuindo o número de pessoas que podem se interessar pelo imóvel. Eu já tive clientes que me falaram: Chay, eu vim te procurar porque, né, eu te conheci o trabalho que você faz, eu estava tentando vender meu imóvel, tinha um símbolo do Corinthians, do São Paulo, do Flamengo, enfim, porque eu adoro, e teve pessoas que vieram visitar meu imóvel, arquiviram o símbolo, eles não entraram na casa, eles foram embora, e eu preciso fazer alguma coisa no meu imóvel para vender. Então, orientar o cliente a fazer os descartes necessários e também fazer uma despersonalização. A segunda dica que eu quero passar para vocês é a questão de reparos e manutenção. Às vezes uma pintura branca, às vezes uma troca de uma luminária, isso já faz uma grande diferença. Porque se o imóvel ele aparenta tá velho, desgastado, sujo, normalmente a tendência é que as pessoas peçam desconto e que demore muito mais tempo para vender. Então, as manutenções são extremamente necessárias. E a terceira dica que eu quero deixar aqui para vocês nesse vídeo, para a gente encerrar, é a parte da decoração da memória para memória afetiva. Uma mesa posta, você convida as pessoas a entrar. Quando você faz as fotografias e sobe no portal e você vê ali uma mesa posta estrategicamente, uma bandeja de café da manhã em cima da cama, tudo isso traz uma sensação de acolhimento, de conforto, uma sensação gostosa de que você vai ser bem recebido naquele ambiente. E aí, juntando todas essas técnicas, a gente tem essa eficiência que eu trouxe aqui para vocês de acelerar a venda dos imóveis e muitas vezes vender com preço melhor do que vocês até imaginavam que podia ter, né, dentro ali do mercado. Então, eu trouxe rapidinho aqui esse conceito dos 4 pilares que eu trabalho, que é o desejo, o medo, o esforço e o marketing, aliado às técnicas de home staging, para mostrar que o nosso lado emocional ele fala muito mais alto. A gente tem uma frase célebre que diz que, né, a primeira impressão é a que fica, e eu gosto de dizer que a primeira impressão é a que vende. Se você tem uma primeira boa impressão positiva, sabe, gostosa, você tem aquele imóvel realmente com cara de lar, você vende. Se o imóvel tá com aquela aparência velha, usada, desculpa, ele vai demorar muito mais tempo para vender ou vai atrair um perfil de clientes investidor que compra com preço lá embaixo, reforma e vende com lucro. Então, eu queria passar essas informações para vocês, espero que tenha sido útil, que vocês consigam implementar no seu dia a dia e a gente se vê lá na nossa comunidade, lá na aula do IBEP. Um grande abraço!